Oi gente, tudo bem? Aqui é a Vicky do Jogando Livro pela Capa e a gente tá aqui para mais um vídeo do canal. Antes de tudo, aperta o sininho aqui e se inscreve porque vem muita coisa legal por aí. Vamos lá? Solta a vinheta. Então, gente, hoje o tema ele é bem polêmico, mas bem importante, principalmente com tudo que tem acontecido, né, no mundo. Mas enfim, hoje o vídeo é longo, então vamos lá. Começa esse vídeo falando que vocês praticamente já sabem, eu sou o Potterhead de carteirinha, eu sou muito fã de Harry Potter, gosto muito dos livros, mas como fã adulta é impossível ignorar algumas coisas, principalmente com os conhecimentos de mundo que eu tenho e de mercado. Então eu fiz esse vídeo aqui não para falar apenas da J.K. Rowling, mas para responder essa pergunta que muita gente tem na mente. É possível separar a obra do autor? Esse vídeo ele pode ser visto até como um complemento daquele meu vídeo anterior lá, que eu falava sobre a diferença da gente não conseguir separar na mente realidade e ficção. Isso aqui pode ser visto como um complemento, tem um pouquinho a ver com isso, né? Mas vamos lá, a gente já começa falando o básico assim, a gente já começa falando a escrita, né? A obra escrita do autor, ela é pura evidência das crenças desse autor na vida real. Não existe forma de separar o autor da obra, porque toda obra carrega um pouco do autor dentro da sua composição. Vocês entendem? Mas eu vou além, não é só por isso. Eu não vou falar simplesmente pra você, sim, não dá pra separar. Não é só isso, vai muito, muito além. Não é possível você, como um autor, escrever ou descrever uma situação que você não tenha vivido ou conheça. Tudo que a gente escreve é baseado na nossa visão, em coisas que a gente conhece, em coisas que a gente viveu, ou às vezes não, mas tudo carrega a nossa visão. Um autor, ele escreve tudo a partir da sua visão de mundo, e a J.K. também faz isso, como todos os outros autores. Vocês entendem? Só que assim, as pessoas elas confundem às vezes. É possível você ser fã de alguma coisa, ler uma obra e ainda assim reconhecer os erros dentro dessa obra, principalmente quando uma obra é carregada de preconceitos. Não tem como eu falar dessa separação de obra e autor sem falar, por exemplo, de H.P. Lovecraft, né, conhecido como rei dos contos de horror. H.P. era uma pessoa abertamente racista na época dele, que não era só tão racista quanto era eugenista também. Para quem não sabe, eugenia é a ciência que estuda o aprimoramento humano, né, para a criação da raça perfeita. E qual é essa raça perfeita que o H.P. Lovecraft queria tanto? A raça branca. Todo mundo sabe que ele era extremamente racista e o racismo dele é nítido em todas, absolutamente todas as obras dele. A gente percebe que o mito, né, a mitologia que ele cria de alienígenas é carregada de preconceito sobre outras etnias. Fica muito nítido. A gente até lembra que o próprio autor tinha um gato de estimação que tinha o apelido racista, que é uma palavra extremamente pejorativa contra pessoas negras. Ele era abertamente assim, vocês entendem? E você até pode falar hoje, tipo, nossa, naquela época ele não tinha esse contexto. Tinha sim. Eu vou deixar depois aqui embaixo, na descrição do vídeo, todos os estudos e todas as pessoas que eram ativistas daquela época que já deixavam isso nítido, mas, obviamente, assim como ainda continua acontecendo, as pessoas não ouvem os ativistas, principalmente ativistas negros. Então, assim, ele não tinha informação, mas no círculo de amigos dele, ele tinha pessoas que conheciam um pouco a mais, vocês entendem? E mesmo que a gente fale, nessa época a pessoa não tinha o contexto. Sim, naquela época as pessoas não tinham internet para poder passar mais informação para elas. Elas só liam tudo baseado em obras ou jornais escritos pela visão do jornalista, do escritor que estava escrevendo aquela obra.
Então é muito complicado a gente defender os livros dele hoje, principalmente porque a gente tem o contexto e principalmente porque todas as obras dele têm conotações racistas. Até mesmo os personagens, né, que não são brancos dos livros dele são vistos de uma forma extremamente grotesca, horrorosa. Até a descrição dos aliens é toda carregada em preconceitos de raça, de outras etnias que não são brancas. Então a gente não consegue, desculpa, não dá pra separar o autor da obra, porque tudo que ele escreveu dentro do livro tá baseado no racismo dele. Assim como a gente também não consegue separar Monteiro Lobato, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Só que aí a gente vai muito além. Sítio do Pica-Pau Amarelo ainda hoje é usado como livro para escolas, para crianças que estão aprendendo a ler. Isso é muito complicado. Não sei se vocês lembram, sim, eu já estudei em escolas aqui no Brasil quando eu era mais nova. E as escolas, assim, eu fiquei chocada com a forma em que o racismo contra a tia Anastácia era nítido. A gente sabe que o Monteiro Lobato não só era racista, como ele era eugenista, assim como H.P. Lovecraft. E tudo isso fica nítido, assim, na primeira página de todos os livros dele. Todos os livros que tem a descrição de negros, a descrição de indígenas, é extremamente racista e preconceituoso. E eu acho que isso é a mesma forma que você dá um Palanque. Sim, ele já morreu, era uma época diferente, mas vocês concordam que não existe mais espaço hoje, com a quantidade de informações que a gente tem hoje, para se difundir essa mensagem? Não seria muito mais viável trazer autores negros para crianças lerem e saberem que sim, existe uma diversidade no Brasil, ao invés de ficar sempre empurrando Monteiro Lobato? Vocês entendem? A gente não consegue separar a obra do Monteiro Lobato, nem a infantil nem a adulta, porque ambas eram extremamente racistas. E ele carregou isso a vida inteira. Por isso que a gente não pode hoje, com tudo que a gente tem de informação, continuar endeusando esse tipo de obra. Porque quando a gente endeusa esse tipo de pensamento, a gente dá margem para pessoas que ainda estão aprendendo a ler, a entender as coisas, a pensarem que isso é normal. Você entende? A gente normaliza quando a gente ensina isso na escola. Então eu não acho correto, assim, pessoalmente falando do lado profissional, eu não acho que é o mais viável. E assim, Harry Potter, eu amo de paixão, eu não vou deixar de amar Harry Potter, independente do que aconteça. Mas assim, eu sou uma pessoa cis, eu não sou uma pessoa trans. E a transfobia da J.K. Rowling é nítida tanto na vida real quanto nos próprios livros. Por exemplo, quando a gente fala de Rita Skeeter, a Rita Skeeter eu não sei em português porque eu li todos os livros em inglês, mas assim, no livro existem várias descrições de que ela tinha man jaw, tipo masculina, mãos masculinas, trejeitos masculinos, voz grossa, muito forte. Se a gente percebe que a J.K. é transfóbica, como ela mesma mostrou já esse ano, e tem mostrado ao longo dos anos, desde que ela entrou nas redes sociais em geral, a gente percebe que a obra dela vem carregada de vários preconceitos. Só que assim, como eu falei, eu sou cis, mas eu sou uma mulher negra. E assim, eu tenho acompanhado a J.K. e os livros por muitos anos. E assim, não só como a partir do momento em que ela entrou na rede social, ela começou a adicionar várias coisas que não existiam, só porque ela entrou na internet. Eu lembro nitidamente quando ela falou da história do Dumbledore gay. Foi um dia depois que várias meninas do Tumblr chegaram no Twitter dela assim que ela criou a conta. Acho que foi em 2015, sei lá, não lembro agora a data, mas eu lembro nitidamente das meninas falando: ah, você foi transfóbica, ou você, tipo, não tinha representatividade no seu livro. No dia seguinte, a J.K. fez um tweet falando que o Dumbledore era gay. Isso foi muito estranho. No mínimo estranho, né, gente? Tá na cara que ela só queria se defender e que ela não pensou nisso. Eu, Victoria, particularmente, li o livro, a relação do Dumbledore com Grindelwald, como uma relação homossexual. Eu vi os dois como um crush. Mas eu sou assim, eu sou eu. Pra mim, desde pequena, todos os livros que eu li, personagens, todos eles são LGBT até que se prove o contrário. E eu era assim desde pequena, ninguém me ensinou a ser assim, eu sempre fui assim. Sempre gostei de representatividade. Só que existe uma diferença da Vicky de 7 anos, que leu Harry Potter, e a Vicky de quase 30 anos nas costas. Eu tenho 28. Vocês concordam que não faz sentido eu ler Harry Potter hoje, como eu lia quando eu tinha 7 anos?
seria triste, porque assim, a ideia é a gente evoluir, a gente aprender mais. Aliás, eu costumo dizer que ninguém é dono da verdade, a gente não sabe de tudo. A gente a vida inteira vive para aprender, para crescer. A gente tem que evoluir, não ficar para trás. É vergonhoso uma pessoa que lia um livro com 7 anos ler o mesmo livro com a mesma mentalidade de 7 anos, agora que tem 28, quase 30 anos. Não existe isso. O que eu aprendi? O que teria aprendido na sociedade se eu tivesse com essa mesma mente? Eu não teria evoluído. Isso é muito pesado. Então, por isso que eu falo, as pessoas elas confundem. É possível sim você ser fã de uma coisa e ao mesmo tempo você criticar essa obra. Você não precisa falar tipo assim, ai, obra tóxica, vou jogar no lixo. Não, jamais. Você não precisa apagar nenhum livro. E eu tô falando até do próprio H.P. Lovecraft. Você não precisa apagar, mas você precisa ler com a sua consciência, sabendo que aquilo era errado e que toda a obra é carregada desses preconceitos, dogmas e visões de todos os autores. Você entende? Nenhuma obra que você lê tá isenta. Assim como eu falei no vídeo anterior de ficção e realidade, absolutamente nada é isento de agenda. Nada, nada, nada do que a gente consome ou do que a gente escreve tá isento de uma intenção. Seja ela boa ou não, elas estão aí. E querendo ou não, arte escrita é um trabalho. Vamos usar um exemplo aqui. Um médico racista, ele não atende um paciente negro. Esse paciente morre. Você vai separar o trabalho do profissional? Esse exemplo pode ter parecido ridículo, infelizmente ele acontece muito na vida real. Eu posso até depois fazer um vídeo sobre isso, da negligência médica para pacientes negros, né? Principalmente nos Estados Unidos. Esse tipo de herança eugenista que diz que a gente que é negro é mais resistente, é justamente o que faz com que a mortalidade entre negros seja ainda maior. Vocês entendem? Isso é muito sério. E assim, escrever também é um trabalho. As pessoas elas costumam separar o profissional do trabalho quando elas falam de arte. Repara, é sempre quando é relacionado à arte, cinema, em geral. E eu tô aqui pra falar que não, arte, escrever livro também é um trabalho. E é um trabalho para ser levado a sério. E é um trabalho onde a gente não consegue separar o profissional que fez essa obra da obra dele. Que é justamente por causa de todas essas coisas que eu falei pra vocês, de H.P. Lovecraft, dessas pessoas, de J.K. Rowling mesmo. Mesmo que as pessoas estejam mortas, as obras deles ainda têm grande influência no mundo. Então é por isso que é tão importante a gente pensar, eu vou financiar esse tipo de coisa? A minha mente vai estar tranquila financiando esse tipo de coisa? Vocês entendem como é complicado? É muito complicado a gente falar isso, porque assim, não faz nenhum sentido você separar a obra do autor, porque toda obra carrega o autor. Cinema também acontece isso, por exemplo, vou falar do Tarantino. Tarantino, para de cheirar meu pé. Mas assim, gente, o Tarantino todo mundo sabe, todo mundo que é cinéfilo sabe que ele tem fetiche por pés, ele é podólatra. E todos os filmes dele tem lá os usando do pé. A gente vê ele fazendo assim com a câmera, sabe ali? Querendo fazer aquele zoom no pé, que é um fetiche dele. Vocês entendem que se ele coloca o fetiche dele de pés em todos os filmes dele, ele tá colocando um pouquinho dele em cada filme? Logo, a gente não pode separar o fetiche dele da vida real da obra, porque esse fetiche está sendo mostrado no cinema. Então a gente não consegue separar esse filme dele, porque tem um pouco dele dentro de cada filme que ele faz. É uma característica pessoal dele, da vida pessoal que ele levou para o cinema. Logo a gente não consegue separar essa obra da ficção. Vocês entendem o que eu quero dizer? É muito inocente dizer que a gente consegue separar a obra de um artista, sendo que toda obra, ela carrega muito da visão do artista, como eu falei logo no começo. E conforme você vai crescendo e aprendendo mais sobre o mundo, você percebe que todas as visões preconceituosas da J.K. fazem muito parte da obra. E é por isso que a gente não consegue separar. A gente não consegue. Vocês entendem? Porque a obra é o autor. Isso é meio polêmico dizer, mas deveria ser básico.
todo autor coloca um pouquinho de si mesmo em todas as suas obras. Então a gente não consegue separar. Assim como a nossa mente, ela não separa a realidade de ficção. Ela não separa. A gente não consegue fisicamente separar um autor da sua obra. Principalmente quando a obra desse autor, ela continua sendo financiada. Mas aí é que está toda a questão desse vídeo. Você vai continuar financiando esse autor ou esse diretor, mesmo sabendo dessa visão do autor? Essa é a grande questão, vocês entendem? Financiar. Pessoas como o H.P. Lovecraft ou o próprio Monteiro Lobato já estão mortos, mas a J.K. Rowling está viva e ainda está ganhando muito dinheiro. Aí é que vai da sua consciência, você quer continuar financiando a pessoa para que ela mostre aquela visão? Eu não estou falando nunca para você jogar os seus livros fora, jamais. Livro não se joga fora, nenhum livro. Eu estou falando que literalmente nenhum livro. Até mesmo Mein Kampf, eu estou falando, a gente não joga no lixo. Porque isso são provas históricas. Só que o que eu estou falando vai da sua consciência. Você pode consumir, só que a partir do momento em que você não é mais criança, você já tem uma visão mais ampla de mundo. Você não pode querer que as coisas sejam como elas eram quando você era criança, assim como você não pode querer ver uma obra que você via quando era criança, da mesma forma agora que você já é um adulto. Vocês entendem? Então, tipo, eu ainda quero ser fã da J.K. Rowling, eu ainda gosto dos livros. Claro, eu não vou deixar de gostar de Harry Potter por todas as questões que eu falei. Eu continuo gostando da obra do Harry Potter, mas como fã, eu consigo olhar a obra e perceber todos os erros que tem dentro dela, todos os preconceitos que tem carregados dentro dela. Por mais que ela seja uma obra nostálgica, eu não vou separar, eu não consigo fisicamente separar quem escreveu Harry Potter do Harry Potter. Então, tipo, por mais que eu ame aqueles memes de Hatsune Miku escreveu Harry Potter, Daniel Radcliffe escreveu Harry Potter, eu amo, gente, eu amo esses memes. Mas essa não é a realidade. E apagar a escritora do livro não vai mudar o fato de que foi ela que escreveu o livro. Ela escreveu. Então, e o problema de tudo que a J.K. fez e falou agora é que a gente está em um momento delicado. A gente tem o Black Lives Matter, a gente tem a morte do George Floyd. Só essa semana 5 homens negros foram linchados, a palavra é essa, linchados nos Estados Unidos, enforcados em árvore, sabe? Tudo isso acontecendo nesse momento, pessoas trans morrendo, já foram também não sei quantas, acho que mais de 6 só essa semana nos Estados Unidos que morreram por ser trans. Vocês entendem que para um fã trans da J.K. Rowling é muito complicado ela defender isso exatamente agora, ela querer falar sobre isso agora, sendo que tem outras questões muito mais relevantes nesse exato momento, questão de vida ou morte. Várias celebridades falando sobre isso, mostrando apoio às causas, e ela fazer esse tipo de coisa agora, sendo que a gente que segue ela desde o começo, a gente sabe que ela sempre só falou que era mais inclusiva quando ela era chamada a atenção. Então a gente começa a questionar isso. Agora a gente tem plataforma para questionar esse tipo de coisa, vocês entendem? Antes a gente não tinha essas informações, agora a gente tem. Então não é uma desculpa, não existe mais essa desculpa de que não temos informações suficientes para entender. A gente tem informação até demais hoje. Só que a gente é que escolhe o que a gente quer absorver dessas informações ou não. E é muita desonestidade falar, né, que tipo, eu não sabia. Agora você sabe. Então, essa é a questão. O que você vai fazer com essa informação que você tem agora? Bom, gente, por hoje é só. Comentem aqui, né? Coloquem nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Se vocês concordam que a gente não consegue separar a obra do autor. Se vocês já tiveram uma decepção de algum autor, diretor, atriz, ator, enfim. Coloquem aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.